Não sei quanto a vocês, mas tirando o Super Nintendo, o GameCube foi um dos consoles que mais marcou a minha história com a Nintendo. E eu acho que a Nixie também tem um caso aí de amores pelo GameCube. Afinal, ela já fez um controle no estilo retrô que é denominado como Nixie Wizard, que era praticamente um controle no estilo Joy-Con, que era inspirado claramente nos Wavebirds da Nintendo, que eram os controles sem fios. E ele permitia ainda você ligar ele diretamente no tablet, como se fosse os Joy-Cons que a gente conhece hoje, dando aquele ar, aquela graça retrô que a gente tinha lá no GameCube, e passando sim aquela nostalgia, e funcionava perfeitamente para muitos jogos que tinham a temática da época do GameCube. E claro que provavelmente esse amor continuou com o queridíssimo GameCube. Olha que coisinha mais bonita esse console, né? Pensando nisso, a Nixie simplesmente foi lá e não satisfeita com um controle que já era muito bom. Por sinal, tem vídeo dele aqui no canal, só você clicar nesse card logo aqui em cima, que lá tem um vídeo mais detalhado dele para você conhecer. Ela foi lá e lançou agora o Nixie Warrior, que é um controle também na pegada GameCube com um monte de melhoria a mais, porém ele pega o estilo Pro Controller com a temática GameCube. E deixa eu te contar uma coisinha a mais. Vem cá rapidinho. Ele também funciona diretamente no GameCube. Sabe por quê? Porque simplesmente ele vem com um adaptadorzinho que você pode ligar diretamente no GameCube. Olha que sacada. Isso aumenta o preço do controle? Não! De forma alguma. O controle vai continuar o mesmo preço da versão anterior e ainda vai vir com coisa a mais. Então basicamente você pluga ali no GameCube, faz a configuração e já tá funcionando. E claro que se você também tiver um Nintendo Wii retrocompatível que tem as entradas de controle de GameCube, também vai funcionar. Mas e se eu tiver um Nintendo Wii U, vai funcionar? Se você tiver aquele adaptadorzinho que você liga na USB da frente, que ele tem a entrada de controle, que é esse daqui que tá aparecendo na tela, provavelmente ele também vai funcionar lá perfeitamente. Então esse daqui é o Nixie Warrior. Vamos de um unbox bem breve aqui pra gente dar uma olhada. Bonitinho, no estilo Pro Controller. Não é bem um Pro Controller, né? Mas é a temática ali voltada. Lembra um controlinho que eu tinha no GameCube lá na época. Então o Nixie Warrior, controle Bluetooth compatível com Nintendo, GameCube, Nintendo Switch, Wii e Windows. E também Android e iOS. Não tá falando aqui, mas ok. Na parte de trás, de novo, ele lista os dispositivos compatíveis pra gente. E também outros pontos, como por exemplo analógicos Hall Effect para não dar drift, gatilhos ajustáveis com pressão, eu já mostro para vocês em vídeo, e botões de micro switch para ter um tempo de resposta muito mais rápido, além também da vibração HD Rumble, que é específica para o Nintendo Switch. E mais algumas especificações aqui embaixo que diz a bateria, por exemplo, de 900 mAh, entre outros atributos a mais aqui, informações de contato da Nixie, redes sociais e tudo mais. Lateral da caixa só o logo. E é bem legal. A Nixie tem um padrão ali de caixa muito interessante. Eu sempre gostei bastante disso. E a caixinha deles, ó, bem protegida, uma caixinha bem robusta. É daquelas caixinhas que você vai tentar abrir, demora 10 anos para descer. E aqui de cara a gente já vai ter o controle, igualzinho da caixa. De resto, na caixa a gente vai ter um manual de instruções, bem gordinho, vários idiomas, totalmente colorido. Aí tem um panfletinho aqui deles. E aqui embaixo a gente tem os acessórios a mais aqui que acompanha a questão do controle. Então vou mostrar para vocês aqui assim, ó. E isso é tudo que vem na caixa. Controle, um adaptador para a gente ligar no GameCube. A gente tem esse cabinho pequenininho aqui, que é o USB-C para USB normal, que serve simplesmente e unicamente para a gente fazer isso aqui, ó. Pluga aqui, e aí você pode usar isso aqui no computador como se fosse um receptor. Ele tem um encaixe do GameCube, mas serve também como receptor no computador. E aqui no meio é um botãozinho de pareamento. Em sequência, a gente tem um cabo padrão USB-C, só que este cabo em questão é um cabo paracord. Ele é mais flexível e ele é mais resistente. A gente também tem essa peça aqui para a gente trocar os botões de macro na parte traseira. Também temos a questão da substituição aqui da borrachinha da direita, do analógico. Nesse caso aqui, a gente vai ter um analógico no padrão normal, tamanho, só que ele é amarelinho. E a gente tem dois tipos de anéis aqui cambiáveis que a gente pode trocar. Isso aqui já é padrão lá do controle do Nixie Wizard e eles manteram nesse modelo aqui do Warrior. E já que a gente tá falando do analógico, olha essa questão aqui dos anéis dele, ó. É no padrão GameCube, que é octagonal, se eu não me engano. Então você sente aquela
limitação na hora do movimento, o que acaba sendo um pouquinho mais preciso dependendo do jogo que você estiver utilizando. E aqui embaixo, no analógico da direita, eles colocaram um tamanho menor, reduzido, semelhante ao que a gente tem no GameCube. Então se a gente conferir o controle original, ele segue o padrão, né? Octagonal, analógico da direita menorzinho, que são 6 stick, e aí seguiu a mesma lógica aqui. Nos botões, como eu disse para vocês, eles são todos em micro switch. Ou seja, eles têm um tempo de resposta muito mais rápido na questão do comando. Então, o que eu vou apertar aqui para um botão de micro switch vai ter um tempo de resposta mais rápido do que se fosse um botão de membrana, que são aquelas borrachinhas que dão contato na placa. Já na parte superior, a gente tem os botões de ombro L e R, no padrão de micro switch também. Entrada USB-C para carregamento ou conexão via cabo e botão de pareamento. E aqui a gente tem os indicativos de LED que vão indicar a questão do macro e também do turbo. Já na parte da frente aqui no meio temos o botão de menos e mais padrão do Nintendo Switch, o botão de captura de tela para o Nintendo Switch, botão de engrenagem para a gente fazer as configurações que eu já mostro para vocês, e no meio seria basicamente o botão de home ou o botão para a gente poder habilitar o sincronismo ali também do controle com alguns aparelhos. Na parte de baixo temos o indicativo de qual controle que ele é, se ele é player 1, 2, 3 ou 4. Na parte traseira temos os botões de macro e um botão de ajuste tanto da vibração quanto do turbo. Dos lados temos a limitação dos gatilhos, afinal esses gatilhos têm pressão agora. Temos obviamente os botões também para inserir, que seria no caso do Switch o RS e o LS, ou se você estiver acostumado com o L3 e R3. O D-pad dele é maiorzinho comparado ao do GameCube padrão, não é esse formato cruz, é um formatinho melhor. E também é de micro switch. Voltando na questão dos gatilhos, a gente consegue fazer uma limitação. Se por um acaso você não gosta dessa questão dessa pressão, os jogos de Wii são todos adaptados para ser um clique único, você simplesmente pode limitar o curso, arrastando essa chavinha para cima, individualmente para cada lado. E agora sim, ó, ele tem uma viagem muito mais curta na questão do gatilho. E assim você limita essa questão caso você não goste. Desativou aqui, ó, colocou para baixo, ele volta ao normal. E você consegue fazer o ajuste para os dois lados. Ele tem um negocinho aqui no meio que talvez você tenha se perguntado, se a gente arrastar ele pro lado, ele simplesmente solta essa pecinha que a gente tem aqui dos botões de macro, e aí a gente pode pegar aquela outra peça, que se você notar bem, ela tem uma diferença aqui, ó, as duas peças. Uma tem um botão no meio, e tem ali, ó, M1 e M2, que seriam os botões de macro. Já essa outra, ela não tem nada, não tem distintivo nenhum, não tem botão no meio. Por quê? Tem gente que não gosta de botão de macro na parte traseira, acha que é muito ruim, e aí vocês podem simplesmente encaixar aqui e travar. Agora não tem mais botões de macro e também não tem um ajuste da questão da vibração, do turbo nem nada. Tem gente que gosta do controle mais puro ali, sem essas frescuras. Então é o seguinte, para a gente configurar tanto os botões turbo quanto os botões de macro, é bem simples, gente. Simplesmente vocês vão trabalhar com esse botão aqui de engrenagem para a gente configurar os macros. E para configurar a questão do turbo, a gente vai usar esse botãozinho do meio aqui. E aí os LEDs indicativos superiores vão indicar se está configurado o macro da esquerda, da direita ou como está a questão do turbo no meio. Então vamos lá, tô com o jogo aqui de fundo, separado, e para isso eu vou configurar o turbo. Se eu apertar, segurar e ir apertando aqui atrás, ele vai mudando a intensidade, ó. Tanto que tá piscando aqui pra gente, ó. Beleza? Parou. Mesma regra aqui, ó. Não vai, tá vendo, ó? Apertei uma vez, segurando não continua. Apertei de novo, já ficou automático. Apertei novamente, vai ficar um pouco mais rápido, tá piscando freneticamente. E aí quando eu aperto de novo, ele para. É assim que funciona a questão do turbo. Você segura o botão que você quer e vai dando toque aqui, e aí ele vai aumentando a intensidade. Vai ficar azul piscante, ou ele vai apagar e vai ficar em branco. Assim você configura a questão do turbo. E dá para configurar em todos os botões aqui, tá bom? A gente consegue configurar bastante coisa. Já a questão dos macros é bem simples também da gente configurar. A gente vai segurar esse botãozinho de engrenagem aqui, até o controle vibrar. Vibrou o controle aqui, você vai apertar o botão de macro correspondente sem soltar a engrenagem. Acendeu, piscando aqui. Agora eu posso soltar e eu vou falar o botão ou o combo que eu quero fazer no botão de macro. Então eu posso apertar A, pulo, A, pra frente e B. E aí eu aperto novamente o botão de macro e ele vai vibrar. Aí ficou azul, aceso, fixo. Agora, quando eu apertar esse botão aqui da direita de macro, simplesmente ele vai fazer todo aquele combo. Ele respeita o time que você colocou também, tá? Quero desativar o macro, mesma coisa. Segura o botão até ele vibrar. Aperta o botão do macro correspondente. Aperta novamente. E aí pronto, ficou branco. Você não deu nenhum comando. Agora se eu apertar o macro aqui atrás, nada vai acontecer porque simplesmente ele desativou o macro.
E aí a regra vale pro outro lado também, para ele acender o LED desse lado. E dá para você fazer um combo aqui se você quiser, até mesmo soltar um Hadouken se for necessário. E sobre a vibração, se você quiser fazer o ajuste nela, basta você segurar este botão aqui de trás e dando toques para cima nesse analógico da direita. Então, para cima você vai aumentando a intensidade e para baixo você vai diminuindo até que ele desligue a vibração completamente. E como eu falei para vocês que os anéis aqui são intercambiáveis, é muito simples de trocar. Se a gente notar aqui, ele tem uns risquinhos que seriam para a gente poder arrastar para o lado. Ela simplesmente solta junto com o analógico. E aí você pode soltar os anéis, ó. E aí, se eu quiser trocar esse formato hexagonal aqui por um formato normal redondo, simplesmente eu consigo e aí fica mais de boa no padrãozão que você quiser. E aí você deixa do jeito que você achar mais prático, simplesmente trocando entre aí os anéis cambiáveis dele e o que você gostar mais. Ah, tem duas dúvidas que sempre surgem quando o assunto é controle compatível com o Nintendo Switch. A primeira delas é a básica. Ele funciona a função de acordar o Nintendo Switch. O Nintendo Switch está bloqueado e olha só, quando eu apertar o botãozinho aqui da Nix no meio, desde que ele esteja aparelhado no Nintendo Switch, prontinho, o Nintendo Switch voltou, acordou. Então sim, ele tem função de acordar o Nintendo Switch. Agora essa daqui é a dúvida campeã nos vídeos quando é relacionada a controle para Nintendo Switch. Lá no fundo temos o queridíssimo Zelda e vamos testar o que sempre me perguntam. Funciona sensor de movimento no Nintendo Switch? Quer tirar dúvida? Olha lá, presta atenção no link, vou apertar o gatilho aqui atrás, ativou, deixa eu tirar a flecha e ó, dá pra ver que o link tá se movendo, né? Respondida a dúvida sobre o sensor de movimento? Sim, está presente nessa versão também. Então tem tudo, acorda o Switch, tem sensor de movimento, e agora vamos pro clássico aqui, que foi o que me surpreendeu desse controle, que é testar ele no Nintendo GameCube. Bom, agora no nosso GameCube a gente vai fazer o seguinte, vamos plugar desligado mesmo, a gente tem a peça, como eu falei para vocês, a conexão para ligar no computador, usar como dongle, mas no GameCube ele já tem a conexão própria dele. Então só pluga aí no slot que você quer utilizar, liga seu videogame, e agora a gente vai preparar o controle para fazer o pareamento. E para isso é muito simples, a gente pode ver que ele já está piscando aqui no cantinho, e aí você vai segurar o botão aqui de pareamento do mesmo jeito. Segura o botão aqui também do GameCube. E pronto, automaticamente os dois param de piscar e o controle já está pareado com o GameCube. E aqui no GameCube, perfeitamente movimentação. Vamos ver se os gatilhos estão se comportando da forma correta? Funciona perfeitamente a pressão na questão do Mario ali, ó. Se segurar, vai com mais pressão, se diminuir, ele diminui a pressão. Detalhe, o controle tá vibrando também aqui no GameCube. Sensacional, né? E aí você vai conseguir aproveitar vários jogos a mais, como Smash e os outros jogos, com a experiência que o controle original vai te proporcionar. E isso tudo porque esse controle ficou perfeito no GameCube, e assim como ele ficou perfeito também nos outros dispositivos nos quais ele se conecta. Gostou? Lembrando que esse controle está disponível em outras duas cores, sendo a laranja e também na cor preta. E aí você escolhe se quer esse roxo, laranja ou preto para combinar melhor com o seu Nintendo GameCube, ou de repente só para usar no Nintendo Switch aí. Cada um tem sua cor preferida. Aqui no Android é bem simples de parear também, basta você segurar o botão de pareamento, ele vai carregar aqui. Porém, vai ficar no padrão de controle de Xbox. E para que isso não aconteça, você segura o botão de pareamento junto com o botão lá. Aí vai aparecer desse jeito como Gamepad para você, você manda conectar e pronto. Agora sim ele vai reconhecer como padrão de Nintendo. Já no iOS a gente pode fazer o mesmo esquema. Só que agora, diferente do que a gente fez com o Android, que a gente segurou o botão A, a gente vai segurar o botão Y junto com o pareamento para ele funcionar no padrão de Nintendo. Então, só segurar. E agora ele vai reconhecer como Xbox Controller. Mas e aí, o que você achou do Nix Warrior? Controle completão, funciona no Nintendo Switch, no GameCube, Nintendo Wii, Wii U com adaptador, computador e muito mais, gente. O controle é bem completão, bem bonitão mesmo. E o precinho dele tá na casa dos 250 e tantos reais, mais impostos lá na Shopee. Então tá esperando o quê? Eu deixei o link na descrição e no comentário fixado. Adquire lá com o nosso link de afiliado, que assim você já dá aquela moral pro canal e ainda consegue pegar essa belezura aqui na cor que você quiser.